licença aqui para ler de novo. Se vocês quiserem me ajudar, viu, gente? Que eu vou... Isso é a contracapa da Revista Espírita. O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações, etc. Bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares da mitologia de todos os povos, etc. Isso está na contracapa de todos os 136 exemplares da Revista Espírita. Tradução da FEB. Kardec foi magnetizador por 35 anos. E como magnetizador, ele também estudou os fenômenos do sonambulismo por 35 anos. Está lá na introdução 16 do Livro dos Espíritos. Se eu não me engano, o terceiro parágrafo estudou o sonambulismo. Não sou eu quem vai duvidar desses fenômenos, que estudei há 35 anos. E vocês lembram quem convida Kardec para a primeira reunião? Senhor Fortier, todo mundo conhece aquela história, né? Que era um magnetizador como Kardec. E ele convida, diz, as mesas estão se mexendo. Ele diz, não, tudo bem, o magnetismo pode mover as mesas, isso não tem nada demais. Quando é que Kardec se convence? Quando no segundo encontro ele diz, não, as mesas não só estão se mexendo, elas estão respondendo a perguntas. Desde que me prove que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, eu posso acreditar que uma mesa pode responder perguntas. E vai na primeira reunião na casa da Madame Play de Maison, e ali começa a grande viagem de Kardec, digamos assim. E está aí o sonambulismo e o magnetismo que ele já estudava. O que já não se fez e disse contra o magnetismo. Entretanto, todos os raios lançados contra ele, todas as armas com que foi ferido, mesmo o ridículo, esboroaram-se ante a realidade e apenas serviram para colocá-lo ainda mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e, perante as forças da natureza, o homem é um pigmeu, semelhante a cachorrinhos que ladram inutilmente contra tudo que os possa amedrontar. Há manifestações espíritas como a do sonambulismo. Onde é que está isso? Introdução da Revista Espírita. Meu amigo Germano, que é um curioso, um perguntador e isso é uma qualidade muito boa, teve lá enchendo o saco do modo muito positivo do Jacó, e ele adquiriu a Revista Espírita e disse, por onde eu começo? Eu digo, começa logo pela contracapa e pela introdução. Gente, toda contracapa de Kardec é riquíssima. A contracapa, não a fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Toda contracapa de Kardec tem uma riqueza muito grande e um ensinamento para nós. Está ali a contracapa, está aí as primeiras palavras da primeira Revista Espírita. Está logo na introdução. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, as manifestações espíritas, há apenas um passo. Tudo isso, gente, não só tem na Revista Espírita, não. Tem toda a obra de Kardec. O capítulo 8 fala do êxtase, do sonambulismo, da catalepsia, da dupla vista, de todos os fenômenos de emancipação da alma, que são fenômenos do magnetismo. Mas vamos lá. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. É impossível falar do magnetismo sem falar do espiritismo. Eu não estou dizendo uma palavra minha. Por isso que fica até cansativo, né? Às vezes trazer o texto, mas trazer um texto tão grande para ler aqui, mas é necessário para dizer, não, o Luciano disse isso, foi o Luciano que disse, não, está lá. Só depois vocês pesquisarem.
Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, o nosso quadro ficará incompleto e podemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e de experiência. Por quem era tratado esse material? Tinha vários magnetizadores clássicos, tinha o Jornal do Magnetismo, tinha um monte de matéria lá, tinha mais de 600 obras já publicadas sobre o magnetismo, então seria supérfluo ele se aprofundar em um assunto que já estava bem comprovado e aceito já nessa época pela medicina atual. Da mesma forma que Kardec fala que o espiritismo também seria aceito pela medicina, e a gente vê hoje que a gente ainda está meio que engateando nessa parte. A ele não nos referimos, pois senão acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. Das duas ciências que na verdade não passam de uma. O sonambulismo tem o sonambulismo. Vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo que eu falei, vocês vão ver em Obras Póstumas, vocês vão ver no Livro dos Médiuns, vocês vão ver em toda a obra espírita falando sobre o sonambulismo. Inclusive tem o Adilson Mota, que é um grande pesquisador do sonambulismo aqui no Brasil, que o Germano disse, estamos em contato com o Adilson Mota. Eu digo, traga, que ele é o cara em sonambulismo. Eu considero ele a maior autoridade de sonambulismo do Brasil. Quando eu falo em sonambulismo, não da forma patológica da medicina, né, mas desse sonambulismo aí de desprendimento da alma, né? Sonambulismo natural, gente, é aquele que a gente encontra em casa. Tem gente que fala dormindo, tem não sei o que, e por aí afora tem vários exemplos, né? Eu pessoalmente tenho um exemplo em casa de meu filho falando, adolescente, 13, 14 anos, agora ele está mais velho um pouquinho, e eu me lembro que eu tinha tido em há uns 8 anos atrás ele esteve lá, aí ele disse, pergunta, tá conversando, aproveita e pergunta. E eu cheguei pro meu menino e disse, agora, ele lá danado, conversava muito, eu digo, Igor, e fiz lá uma pergunta a ele, estás conversando o quê? Ele disse, papai, eu estou dormindo, não me atrapalhe. Virou para o outro lado e parou até de conversar, ou seja, ele não queria conversa com o pai. Mas os sonâmbulos aceitam o comando. Eu tinha uma irmã que outra vez eu estava assistindo televisão com meu pai, eu era pequeno, lá em Palmeira dos Índios, ela chega lá na sala, aí ela olha, fala alguma coisa, isso com os olhos fechados, né? Fala alguma coisa assim, aí papai diz, vai dormir menina, na hora que ele diz, vai dormir, ela vira e cama, simples assim. O sonâmbulo aceita o comando dado para aquela pessoa que ele tem aquela confiança e aquela relação. Mas vamos adiante. Isso é no artigo. Como é o nome do artigo, gente? Aí dá para alguém falar. O magnetismo e o espiritismo. É o nome do artigo de março de 1858. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes de um mesmo todo. Dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro. Dar crédito ao magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e vice-versa. Novembro de 1867, artigo usuável, Jacob, segundo arquivo. Mas vamos adiante. O magnetismo e o espiritismo são com efeito duas ciências gêmeas, co-irmãs, como tem outras traduções, que se completam e se explicam uma pela outra. E das duas, a que não quer imobilizar-se não pode chegar ao seu complemento sem se apoiar na sua congênere. Isoladas uma da outra, detêm-se no impasse, são reciprocamente como a física e a química, a anatomia e a fisiologia. Janeiro 1869, proporção relativa dos espíritas, 31 de março de 69, desencarna Allan Kardec.
Então é muito... Ah, não, mas Allan Kardec falou do magnetismo no começo, porque ele ainda estava muito influenciado, porque ele foi magnetizador realmente. Não, ele está falando aí 2 meses, 3 meses antes de desencarnar. E já estava... Ele antes de desencarnar já tinha 3 ou era 4 edições prontas. Então quem usar o argumento e disse, não, ele estava influenciado de início, não é bem verdade. Kardec estava com o magnetismo, assim como o magnetismo estava com o espiritismo, como ciências gêmeas. Uma não se explica completamente sem a outra. A morte de Kardec surpreendeu no momento em que estava infatigável a atividade, trabalhava numa obra sobre as relações entre o magnetismo e o espiritismo. Kardec foi chamado, atuante também na Revista Espírita e presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é bom lembrar, e que era um traço de união entre todos os experimentadores da época. Mas era o que chamarei simplesmente de o bom senso encarnado. Lembram quem disse isso? Senhor Camille Flammarion, no discurso do túmulo de Kardec, chamou Kardec de o bom senso encarnado. Quando você quer dizer que uma pessoa é equilibrada, tem caráter, você diz que ele tem bom senso. Kardec era o bom senso encarnado. Porque, meus senhores, o espiritismo não é uma religião, mas uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. Passou o tempo dos dogmas. O sobrenatural não existe. As manifestações obtidas com auxílio dos médios, como as do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Discurso pronunciado por nada mais, nada menos do que o astrônomo e amigo pessoal Camille Flammarion, grande cientista de respeito na época, amigo pessoal de Kardec, frequentador e participante ativo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Psicografou o capítulo 6 de Galileu Galilei do livro A Gênese. Não era qualquer pessoa que estava dizendo essas informações que estão aí e que está logo no início lá de Obras Póstumas. Dos magnetizadores clássicos do passado, a gente está rodando nesse movimento de magnetismo atual para tentar fazer algo com a maestria e com a qualidade que eles faziam. E ainda estamos longe. O senhor Charles Lafontaine tinha apresentações em público. Então, grandes magnetizadores do passado, mas tem uma coisa que a gente teve um grande avanço, e que é um diferencial, e que é um avanço, que chama-se o TDM, como é conhecido por nós, tratamento da depressão pelo magnetismo. E o TDM foi evoluindo também com o tempo, né? Já tem mais de 10 anos que Jacob descobriu o TDM, entrou em depressão, então essa história vocês talvez escutem para o ano. E o TDM, ele evoluiu, ele progrediu. Antigamente ele era aplicado em maca só no circuito frontal, o tempo dele também aumentou. Depois descobriu-se o circuito dorsal. Como? 26 magnetizadores, separou 2 grupos de 13 magnetizadores fazem o circuito dorsal e frontal, e 13 magnetizadores só fazem o circuito frontal, e separou também os pacientes, e os resultados melhores foram circuito frontal
e dorsal. E isso é a proposta do magnetismo. É a proposta de observação e de experimentação, que é a proposta do espiritismo. E a gente tem que fazer ciência. Então eu quero deixar até aqui um desafio aqui para vocês. Vamos fazer as experiências de TDM. Ah, chegou 5 depressivos na casa. A gente faz isso, então tá certo. Vamos fazer 3 assim, 6 é melhor, né? 3 assim e 3 com o TDM. E vamos ver os resultados. Vamos observar. Que eu volto a dizer, foi um grande avanço dentro do magnetismo atual, tratamento da depressão pelo magnetismo. O resto a gente está engateando, ainda tentando chegar onde esses magnetizadores clássicos chegavam com muita facilidade. Mas a gente chega lá com muito trabalho, dedicação ao próximo, vontade sincera de fazer o bem e de ajudar o nosso semelhante. E que a paz do Mestre Jesus faça presente em nossos corações, hoje, agora e sempre.